Soma dos termos da PG decrescente e ilimitada. A PG decrescente e ilimitada é aquela que apresenta razão maior que zero, menor que 1. Representação S e D igual a 1 sobre 1 menos Q. Soma dos infinitos termos da PG. S com símbolo de infinito igual a 1 sobre 1 menos Q. Limite da soma, representado por L e MS, igual a 1 sobre 1 menos Q. Observe que são formas diferentes de fazer uma pergunta, nas quais se usa a mesma fórmula para resolver. Exemplo 1. Calcular a soma dos infinitos termos da PG, 1 mais 1 terço, mais 1 nono, mais 1/27 mais reticências. Respostas: letra A, 1 meio, B, 3 meios, C, 5 meios, D, 7 meios e E, 9 meios. Nesse primeiro exemplo, é pedido para calcular a soma dos infinitos termos dessa PG. Então, a primeira coisa a fazer é calcular a razão da PG. Como é que nós calculamos a razão? Dividindo cada termo pelo anterior a ele. Então, posso pegar aqui, 1 terço por 1, ou 1 nono dividido por 1 terço, 1/27 por 1 nono. Vai dar sempre o mesmo valor, porque é uma PG. Então, vou pegar aqui, 1 terço dividido por 1. Evidentemente que vai dar 1 terço. Então, a razão dessa PG é 1 terço. Agora, pediu para calcular a soma dos infinitos termos. Eu expliquei no slide anterior como é que se faz isso. Soma dos infinitos termos. Lembra da formulazinha? Sempre que pedir para calcular a soma dos infinitos termos, nós vamos pegar qual é a fórmula? A1 dividido por 1 menos Q. Ou seja, S infinito igual, acompanhe comigo, quem é o A1? O A1 vale 1, é o primeiro termo. Então fica 1 dividido por 1 menos a razão. Quanto é que deu a razão? Foi calculada ali, a razão vale 1 terço. Então ficou 1 menos 1 terço, que é a mesma coisa que 1 sobre. Presta atenção que eu vou mostrar a vocês como é que se faz essa subtração de fração de forma muito rápida. Vou transportar para cá, 1 menos 1 terço. Acompanhe comigo. O denominador desse 1 aqui é 1, 1. Então põe uma barra horizontal aqui e sempre multiplica os denominadores. 1 vezes 3 é 3. Agora eu coloco um x aqui, a letra x. Onde eu vou multiplicar o 3 pelo 1 e o 1 pelo 1. Acompanhe comigo. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 1 é 1. 3 menos 1 é 2. Então ficou 1 dividido por 1 menos 1 terço deu 2 terços. Observe aqui, divisão de fração. O que a gente faz na divisão de fração? Pega a primeira e multiplica por quem? Pela segunda invertida. O inverso de 2 terços é 3 meios. O resultado final, 1 vezes 3 dá 3 sobre 2. 3 meios que nos leva até a alternativa correta, que é a letra B. Exemplo número 2, o valor de A que satisfaz a equação 3 mais A sobre 3, mais A sobre 9, mais A sobre 27, mais reticências igual a 30 é letra A 18, B 27, C 30, D 54 ou E 59. Vamos observar nesse teste que é pedido para calcular o valor de A em função dessa sequência, cuja soma é 30. Preste bem atenção. Se nós pegarmos aqui, esta sequência A sobre 3, mais A sobre 9, mais a 27, esta sequência aqui vai representar o quê? A soma dos termos de uma progressão geométrica decrescente e ilimitada. Então, vamos levar em conta esta sequência aqui. Primeiro, ver quanto é que vale esta soma. Temos aqui, soma dos termos da progressão geométrica decrescente e limitada. Qual é a fórmula? É A1 dividido por 1 menos Q. Qual é o valor do A1? O A1 vale A sobre 3. Então, vamos colocar aqui, A
sobre 3 dividido por 1 menos. Como é que eu vou achar o valor da razão? Simplesmente eu vou dividir o segundo termo pelo primeiro termo. Então, para calcular a razão, nós vamos pegar a sobre 9, que é o segundo termo, e vamos dividir por quem? Por a sobre 3, que é o primeiro termo. Temos aqui, então, uma divisão de fração. Pega a primeira fração e faz o quê? Multiplica pela segunda invertida, fica 3 sobre a. Podemos simplificar aqui, ó, o a com a e o 3 com o 9. Os dois dão por 3. 3 por 3 dá 1, 9 por 3 dá 3. Então ficou 1 vezes a dá 1, 3 vezes 1, 3. Conclusão. A razão desta PG aqui vale 1 terço. Então ficou 1 menos 1 terço. Vai ficar a sobre 3 dividido por... Vamos ver quanto é que dá 1 menos 1 terço. Faz aqui embaixo, ó. 1 menos 1 terço. Lembra, ó? 1 menos 1 terço. O denominador desse 1 é 1. Coloca uma barra e multiplica. 3 vezes 1, 3. Coloca um x aqui, ó. Multiplica. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 1 dá 1. O sinal de menos aqui, ó. 3 menos 1 dá 2. Então ficou a sobre 3 dividido por quanto? Por 2 terços. Como nós temos denominadores iguais aqui, ó. Corta, corta. Ficou a sobre 2. A dividido por 2. Continuando então, veja que eu tenho 3 aqui, ó. 3 mais. A soma dos termos dessa progressão aqui deu quanto? Deu a sobre 2. Então ficou 3 mais a sobre 2 igual a 30. O que vai acontecer aqui? Vamos resolver primeiramente essa parte aqui, ó. Veja que o denominador aqui é 1. Então, multiplicamos, ó. Sempre 1 vezes 2, 2. Coloca o x aqui, ó. Multiplica. 2 vezes 3, 6. 1 vezes a dá a. Então, eu vou ter que 6 mais a é igual a 30. O que acontece agora? Esse 2 aqui, que está dividindo, passa para lá multiplicando. Então, eu vou ter que 6 mais a é igual a 2 vezes 30, 60. E isolando a no primeiro membro, eu vou ter que a igual a 60 menos 6. Qual é o valor do a? 60 menos 6 vai dar 54. Portanto, aqui está o valor do a. A igual a 54, que nos leva até a alternativa correta, que é a letra D. Quero chamar a atenção para uma coisa importante. Vejam, a PG, ela ficou formada aqui, ó, do A3, A sobre 3 até o 27. Calculei a soma dos termos dela, que deu A sobre 2. Depois peguei 3 mais esse resultado, que deu A sobre 2, igual a 30. Resolvendo a equação aqui, chegamos ao resultado que nos levou até a alternativa letra D. Teste 4, FEI. O limite da soma 1 mais 1 meio, mais 1 quarto, mais 1 oitavo, mais 1, mais 1 terço, mais 1 nono, mais 1 27, mais é igual a letra A, menos 1, B, 2, C, 7 meios, D, 1 meio, ou letra E, 1. Esse teste 4 pede para calcular o limite desta soma. Já explicamos que só se calcula limite da soma quando se trabalhar com progressão geométrica decrescente e ilimitada. Então temos aqui no primeiro parênteses uma PG decrescente ilimitada e aqui outra PG decrescente ilimitada. Vamos resolver primeiro essa aqui para ver quanto é que dá a soma, depois a soma da segunda série e aí somamos os dois resultados. Então vamos lá. Pegando essa primeira série aqui, ó. Como é que nós vamos calcular a soma dos infinitos termos? Fórmula A1 sobre 1 menos a razão. Ou seja, qual é o A1? O A1 vale 1 sobre 1 menos a razão. Como é que eu calculo a razão? Dividindo um termo pelo seu anterior. Se eu dividir aqui, ó, 1 meio dividido por 1 vai dar 1 meio. Então a razão deu 1 meio. Continuando aqui eu terei, olha só, 1 sobre, quanto é que dá 1 menos 1 meio? 1 menos 1 meio dá 1 meio. Temos aqui uma divisão de frações. Pega a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, que é inverso de 1 meio é 2. 1 vezes 2 dá 2. Então vejam,
o resultado desta série que deu 2, ó, a soma desses termos dessa PG. Vamos calcular agora a soma dos infinitos termos dessa outra PG. Mesma coisa, sabemos que a soma dos infinitos termos é A1 dividido por 1 menos Q. Ou seja, qual é o A1? A1 vale 1. Sobre 1 menos, vamos calcular a razão. Para calcular a razão dessa PG, basta simplesmente dividir aqui ó, o segundo pelo primeiro. 1/3 dividido por 1 dá 1/3. Então ficou 1 menos 1/3, que vai dar 1 dividido por... Quanto é que dá 1 menos 1/3? Vamos explicar aqui. Ó. O denominador do 1 é 1. Fazer o seguinte, para denominador aqui sempre multiplica. 3 vezes 1, 3. Agora colocamos um x aqui, ó, multiplicando 3 pelo 1 e 1 pelo 1. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 1 dá 1. 3 menos 1 dá 2. Então ficou 1 dividido por 2/3. Novamente, esse traço aqui indica uma divisão de fração. Pega a primeira e multiplica pela segunda invertida. O inverso de 2/3 é 3/2. 1 vezes 3/2 dá 3/2. Conclusão. O resultado, a soma desta segunda série deu 3/2. Somando as duas eu vou pegar 2, que é o resultado dessa aqui, ó, mais 3/2, que é a soma daquela segunda série. 2 mais 3/2. Colocamos uma barrinha aqui, aonde não tem denominador, coloca o número 1. Já ensinamos isso. Para fazer esta soma, multiplica os denominadores. 2 vezes 1, 2. Coloca um x aqui. Multiplica o 2 pelo 2 e 1 pelo 3. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 3, 3. 4 mais 3 é 7. Então, 7/2 é o resultado da soma das duas séries, que nos leva até a alternativa correta, que é a letra C.